Boa tarde a todos, eu sou o Juliano, professor de Filosofia da Oficina do Estudante, e hoje, nessa nossa terceira aula do curso, vou trazer para vocês um pouquinho do filósofo Platão, um filósofo do período clássico da filosofia antiga, né? Um filósofo que foi muito importante tanto para a história da cidade de Atenas, quanto pelo desenvolvimento ulterior da filosofia. Pois bem, na nossa última aula, na aula 2, nós tínhamos falado sobre o filósofo Sócrates, que foi mestre desse nosso próximo filósofo, que é Platão. Platão é aquele que escreveu muitas coisas acerca de Sócrates e acerca de outros temas. Platão desenvolve temas como o amor, num livro chamado O Banquete. Platão desenvolve temas sobre a justiça e o conhecimento, num livro chamado A República. Platão discute a imortalidade da alma, no livro Fédon. E nesses livros todos participam deles o filósofo Sócrates. Platão escrevia seus livros em forma de diálogos, onde eram apresentadas teses acerca dessas ideias antropológicas, como bem, justiça, ideias metafísicas, ok? Esses confrontos de teses demarcariam qual seria o limite entre a opinião e o conhecimento. E Platão esperava que aqueles que debatiam pudessem se valer de conhecimentos racionais ou do uso da sua reflexão para poder distinguir entre aquilo que era o engano e aquilo que era a certeza nos debates filosóficos. Platão, além de contribuir com seus escritos, também foi fundador de uma instituição na Grécia Antiga, a Academia, uma escola que teria como um dos seus objetivos formar governantes para a cidade, homens que pudessem refletir mais claramente sobre a justiça, que pudessem ser estudados e exercitados na governança, na arte da governabilidade, e pudessem exercer uma justiça maior sobre a cidade de Atenas. Para Platão, a academia, enquanto uma instituição, era coerente com o seu objetivo da filosofia. Para Platão, a filosofia não deve ser meramente especulativa, mas a filosofia deve visar a sua realização, que seria uma melhora da condição humana. É como se todos aqueles que não participam da filosofia tivessem uma orientação sobre uma vida melhor, sobre uma aproximação do bem, da felicidade, da ética e assim por diante. Platão tem uma filosofia, nesse sentido, dualista. Ele concebe que a nossa felicidade ou as relações de justiça e virtude que nós possamos viver dizem respeito a diferentes modos de vida, um deles relacionados com o nosso corpo e o outro relacionado ao intelecto. Para Platão, todo corpo possui dentro de si uma alma que está presa, uma alma que transmigrou de outro mundo, uma alma que tem virtudes, que tem ideias verdadeiras, mas que, por estar aprisionada numa máquina, num mecanismo orgânico que nos convence com os sentidos o tempo todo das mudanças, das transformações, da efemeridade do mundo, não permite que nós possamos contemplar a beleza da essência das coisas, das ideias verdadeiras e assim por diante. Para Platão, na alma estão contidos o bem, o justo e o belo. Os homens simplesmente se esqueceram disso na medida em que vieram para a Terra. É a teoria da reminiscência. Mas à medida que você pratica o diálogo, que você orienta o seu pensamento no sentido da razão, você pode elevar o seu espírito do mundo terreno, sensível, a um patamar mais intelectual, ideal, próximo à perfeição. Nesse sentido, para Platão, a filosofia não é uma especulação simples, mas ela requer um grande esforço por parte daqueles que se iniciam nas atividades filosóficas. Platão não tirou essas teses, as suas teorias, de algo pueril ou banal. Platão recebeu um grande legado dos filósofos que o antecederam. Por exemplo, de Sócrates, seu mestre, Platão recebeu a herança da distinção entre a aparência e a essência. A distinção entre aquilo que é opinião e aquilo que é a certeza, entre a doxa e a episteme, o conhecimento seguro. E Platão recebeu também
o conhecimento sobre uma polêmica no período pré-socrático, que foi entre o mobilismo, defendido por Heráclito, de que todos os seres se transformavam, e o imobilismo, defendido por Parmênides, de que os seres tendiam a permanecer. As consequências do debate entre Heráclito e Parmênides são muito importantes porque se Heráclito estivesse correto e a physis está em constante mudança, tudo aquilo que eu posso conhecer e falar sobre a physis tem um tempo para acabar. No momento em que o objeto de estudos se modifica, as teses que eu tenho sobre ele são obrigadas a se modificar. Portanto, a verdade nunca seria acessível ao homem. Ela estaria numa eterna transformação e o homem sempre teria que correr atrás de um novo conhecimento. Se Parmênides estivesse correto, a essência dos seres não se apresenta no mundo físico, só se apresenta a ideia, ao pensamento, e o pensamento limitado pela nossa linguagem. O pensamento é constituído das suas próprias razões e motivos. Isso significa que os homens nunca teriam o acesso a um conhecimento verdadeiro do mundo, ou absoluto, mas sempre nós viveríamos uma espécie de ilusão da nossa própria capacidade de pensar sobre as coisas. Portanto, Heráclito e Parmênides nos deixaram numa situação difícil, em que a verdade ou é relativa ou é limitada e ilusória. Platão quer superar essa condição. E Platão vai buscar superar essa contradição, estabelecendo uma divisão entre os seres que nós possamos conhecer. A chamada divisão dos mundos, em que Platão nos apresenta um universo composto de seres que são mutáveis. E esse universo composto de seres mutáveis é o universo que nós acessamos a partir dos nossos sentidos. Tudo aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso ouvir, ou seja, aquilo que eu observo tende a se transformar. Tudo aquilo que é material é corruptível pelo tempo, é corruptível pelo choque entre os outros corpos. Nesse sentido, o Platão chama esse universo de mundo sensível. E a ele corresponderia a efemeridade das coisas, a mutabilidade. Um universo no qual nós não podemos apoiar em absoluto o conhecimento, pois ele se desintegra. Em oposição a ele, Platão nos apresenta um universo inteligível, em que os seres permaneceriam em essência. Aquilo que eles são não se alteraria nunca. E a esse universo, Platão chamou de mundo inteligível. É o universo onde estariam as ideias verdadeiras, não quaisquer ideias. Já vamos voltar a esse tema. Para representar metaforicamente o processo ou o caminho de sairmos daquilo que é o universo sensível e atingirmos um universo ideal, um universo perfeito, Platão nos oferece a célebre Alegoria da Caverna, que está no seu livro A República. Na Alegoria da Caverna, Platão nos apresenta um ambiente em que os seres humanos estão acorrentados. No fundo dessa caverna, olhando para uma parede, e a única coisa que eles observam são as sombras. Sombras feitas por uma iluminação artificial e sombras de objetos que são controlados, manipulados por pessoas que têm a intenção de deturpar, de certo modo, aquelas imagens. Platão nos diz por quê, mas ele considera como hipótese. Eis que num momento, um desses prisioneiros se liberta e começa a caminhar em direção ao exterior da caverna, tentar sair da caverna. No momento que ele passa pelos seres que estão segurando os objetos, ele percebe que era manipulado. Se sente mal, reconhece que as sombras não são a realidade, mas algo produzido artificialmente. E o filósofo se empenha em sua caminhada, esse ser humano que se dedicou a pensar e a querer enxergar aquilo que está para além das sombras. Ao sair da caverna, ele se depara com o mundo real. Ele se depara com um mundo feito de luz, em que o colorido das coisas é vivo. A sua visão fica ofuscada. Ele se sente mal novamente, porque ele percebe que não é fácil, não é simples enxergar as coisas como elas realmente são. Alguém que passou a vida toda observando sombras. A partir daí, eis a possibilidade de que esse filósofo
esse homem que acessou o inteligível, queira voltar para a caverna, naquilo que nós chamamos de paideia, e que queira compartilhar com os outros a educação que teve, queira compartilhar com os outros as verdades que a ele foram reveladas. Quando chega ao fundo da caverna, ele sofre chacota dos seus colegas, ele é tratado como um louco, ele se sente um ser diferente, porque aqueles que estão cativos a vida toda têm dificuldade de acreditar no discurso de quem lhe apresenta algo diferente do que conhece. Até o risco que esse filósofo seja morto, né, que seja agredido pelos seus colegas. A representação do mito da caverna, então, ela demonstra para nós a oposição entre a perfeição das ideias, que são verdadeiras, e o engano que está presente na opinião. Esses enganos, eles não são frutos meramente de uma manipulação, mas da própria maneira pela qual nós vivemos. O Platão nos dá o exemplo de uma linha imaginária para que nós possamos entender melhor como é que funciona a distinção entre o conhecimento opinativo, enganoso, e o conhecimento verdadeiro. Platão nos diz assim: é como se a nossa capacidade cognoscível estivesse dividida entre habilidades de se captar o sensível e habilidades para se captar o inteligível. No primeiro momento, nossa mente funciona, as ideias estão muito próximas daquilo que nós podemos chamar de imaginação. A imaginação seria a representação mais difusa das coisas, aquela que nós temos menos certeza de quando pressupomos algo. É muito importante reconhecermos esse posto que a imaginação tem numa hierarquia do conhecimento para Platão, porque muitas pessoas erroneamente interpretam que o idealismo platônico é feito de imaginação, como se nós idealizássemos imaginatoriamente alguma coisa e quiséssemos correr atrás disso. Não, para o Platão, tudo aquilo que é imaginado nesse sentido não é verossímil, não é algo que tem uma veracidade. Aquilo que é imaginado para Platão é fruto de erro, de equívoco, porque a imaginação ela já é uma construção que nós fazemos sob a representação que nós temos dos objetos. Portanto, ela não é confiável. Um exemplo muito simples da gente perceber isso: todo jogador de futebol que vai bater um pênalti imagina que o seu pênalti vai ser o melhor batido possível. No entanto, boa parte das vezes a bola vai para fora, bate na trave, o goleiro pega e assim por diante. Significa que a imaginação não é confiável. Acima da imaginação se encontrava a representação dos objetos. Quando nós enxergamos as coisas, nós não enxergamos a ideia, nós enxergamos uma figura do objeto, uma representação de um ser verdadeiro. Contudo, essa representação tem mais nitidez do que a imaginação. Se eu pedir para que você imagine uma maçã, obviamente a imaginação que você vai ter sobre uma maçã é menos nítida do que a imagem de uma maçã à sua frente. Portanto, a representação é melhor do que a imaginação. Contudo, devemos lembrar que para Platão, o conhecimento do mundo sensível já é inferior por si, é uma cópia do conhecimento do mundo ideal. Nesse mundo inteligível, no mundo onde estão as ideias perfeitas, Platão ainda assim os divide entre aquilo que seriam os objetos matemáticos, figuras que estão prontas e que têm propriedades presentes nessas figuras, que não foram necessariamente retiradas do mundo sensível. Pense, por exemplo, onde estava um triângulo perfeito no mundo sensível, quando um ser humano deu início a um triângulo. Platão vai dizer o triângulo, o quadrado, eles já são figuras que não pertencem à sensibilidade, não foram retiradas da representação do mundo. Essas figuras já têm uma existência própria. Isso é uma herança que o Platão recebeu dos pitagóricos. Contudo, o mais importante para Platão não era a figura dos objetos matemáticos, a simples forma que eles tinham, mas a essência que gera essas figuras, a ideia pura. Para tentar tornar isso um pouco mais cognoscível, eu trouxe aqui o exemplo de dois quadrados. Tenho aqui Q1 e Q2.
Poderia perguntar às pessoas que estão nos assistindo, qual desses quadrados é o quadrado verdadeiro? Alguns poderiam afirmar, olha, os dois são quadrados. Platão vai dizer, não, os dois são uma simples representação do quadrado. Por quê? Porque esses dois quadrados têm uma propriedade, têm um atributo que nós chamamos extensão, tamanho. Esse atributo, ele impede que esses quadrados sejam universais. Se eu afirmar que Q1 é um quadrado verdadeiro, Q2 não pode ser um quadrado verdadeiro, já que esses quadrados são semelhantes, porém não são idênticos. Mas esses dois quadrados foram gerados por uma ideia que representa universalmente todos os quadrados. Essa ideia consiste em que a essência de um quadrado é um polígono composto por 4 lados iguais mais 4 ângulos retos. Esta ideia corresponde a tudo que é essencial a um quadrado. Não há falta e não há sobra nessa ideia. Portanto, é uma propriedade, um atributo que denomina, que determina o que é quadrado. Uma outra maneira de representarmos isso é que esses dois quadrados desenhados, por estarem no mundo sensível, podem ser apagados, podem deixar de existir. Mas, mesmo que eu apague essas palavras, a ideia que compõe a essência de quadrado não deixará de ser. Essa ideia é eterna. Essa ideia é universal, incorruptível, segundo Platão. Portanto, ela pertence ao mundo das ideias puras. Essa teoria do conhecimento, de como se adquire conhecimento do Platão, como se eleva a alma e como se participa do reino inteligível, do mundo inteligível, teve consequências para as teorias políticas de Platão. Platão teve uma decepção muito grande com a democracia ateniense, especialmente sobre a condenação, o episódio que levou Sócrates à sua condenação. Portanto, Platão diria que uma cidade ideal, uma cidade realmente bela, que ele chamou de Calipólis, seria aquela em que haveria uma divisão de classes ou de tarefas, para ser mais preciso, muito bem distinta e organizada. Não seria uma sociedade de privilégios, mas seria uma sociedade em que cada classe de cidadãos poderia produzir aquilo que a sua alma o leva, a sua natureza o leva a fazer. Platão distinguia os homens em 3 tipos de alma. Dizia ele que alguns homens tinham a alma de bronze. Estes homens eram mais dados à concupiscência, ao artesanato, ao trabalho manual, ao mundo dos negócios. A estes homens deveriam representar a classe dos trabalhadores. Eles constituiriam a base de sustentação dessa sociedade. Além dessa base de sustentação, seguiria uma outra classe, a classe dos guardiões. A classe dos guardiões seria aquela que os homens têm alma de prata. E eles não são concupiscentes, não têm a virtude da moderação. São homens que têm o ímpeto, que têm a coragem, que têm a fortaleza. E são os melhores para a proteção da cidade. Finalmente, a classe que deveria manter essa ordem bem estruturada e deveria ser o governo desse corpo social seria a classe dos sábios ou dos filósofos. Numa hipótese ideal, nós teríamos o rei filósofo, o mais sábio de todos, governando. Mas Platão, nesse sentido, está defendendo uma sofocracia. Os homens que têm a alma de ouro são aqueles dados ao estudo, ao intelecto. Estudaram pelo menos 40 anos de sua vida antes de adentrar a carreira política. Portanto, têm uma autoridade legítima de governo da cidade. Essas foram algumas ideias exemplares e clássicas da filosofia platônica. Eu espero que essa aula tenha contribuído com você de alguma maneira. Se você gostou, dá um curtir aqui no nosso canal, faça um comentário, deixe alguma dúvida e esperamos você para a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos, até mais.